Mara fala do autodesvencilhamento das pressões holopensênicas mesológicas. Então, nesse sentido, o que que acontece? Muitas consciências, né, elas nascem em situações mais patológicas, né? Então, o que que acontece? Você nasce, né? Você não tem muito o que fazer ali, né? Você nasceu numa situação de maior nível de dificuldade que a média, por exemplo, né? E aí quando você chegar a um momento de um nível maior de maturidade, você conseguir sair dessa situação. Mas você ir trabalhando também antes, né? Também antes de sair, porque se você nasceu naquela situação, naquela mesologia, é porque você vai fazer alguma coisa. Se você se considera, por exemplo, intermissivista, né? Você provavelmente programou, né, junto com a equipe, ter uma assistência àquele local, àquela mesologia. Então, quando eu trago dessa questão, tipo, eu percebo que, eu trago até para mim, assim, que eu percebo que, às vezes, a gente nasce, né, numa situação que está ali você com um nível maior de lucidez, que você pode estar auxiliando mais. E aí você pode criar estratégias, antes, por exemplo, de sair daquela situação, você pode criar algumas estratégias para fazer um sobrepairamento daquele holopensene mais repressor, né? Então, você conseguir so, é, ficar, tipo assim, ajudar aquelas consciências naquela mesologia, mas ao mesmo tempo também não se intoxicar com aquele holopensene, né? Com aquela situação toda. Então, eu trago nesse sentido, assim, que na questão da resiliência, a pessoa que ela está dentro de uma mesologia mais complicada, mais patológica, se ela tem uma resiliência a maior, assim, ela consegue sobrepairar a situação, criar estratégias para não se contaminar, né, com aquele nível de situação desagradável, né? Então, nesse sentido, Ju. Sim. Eu acho que é um pouco do que você falou, né? Também da pessoa saber olhar isso como oportunidade também de assistência, de, é, de desfazer, digamos, laços de interprisões, né? Por exemplo, de ressignificar, não se vitimizar, assim, tipo, reclamando do lugar que nasceu. Ju, tem uma coisa bem séria, assim, que desde quando eu conheço a Consologia, desde quando eu comecei a aplicar a técnica da Invex, eu olho a minha mesologia, né, com um olhar diferente hoje, né? Então, antes eu entrava no processo de vitimização, buscava soluções para sair daquela situação, mas não via como se fosse algo para eu fazer assistência, sabe? Eu só queria me livrar da situação e hoje eu não vejo com esse olhar. Hoje eu vejo que aquelas situações que eu passei, aquele grupo que está comigo, aquela mesologia conturbada, eu vejo hoje como um ponto assistencial e praticamente todos os dias durante a TENEPS são feitas assistências, né? Então, também durante minhas projeções, né? Inclusive essa madrugada, em consequência da escrita do verbete, eu tive uma projeção relacionada com CIEX que faziam, né, algumas questões, alguns ataques ao meu grupo Karma, e, enfim. E aí eu percebo hoje, né, que são pontos assistenciais que a gente pode estar fazendo, né? Então hoje, com o olhar de fora, assim, hoje eu consigo ver que eu consigo fazer bastante assistência àquelas consciências que são companheiras ali desde a minha infância até hoje, né? Então, hoje eu já lidou melhor com essa situação, mas precisou levar um tempo, assim, né, para poder encarar isso com outro olhar, né? Então, eu comecei a ver a questão de múltiplas vidas, eu comecei a ter fenômenos parapsíquicos de por que que eu nasci com determinada pessoa, por que que aquela pessoa é membro da minha família. Então, eu fui vendo algumas situações, né, que foram, tipo, igual um quebra-cabeça, né? Por que que aquilo aconteceu daquela forma, né? E aí, trazendo para a resiliência também, nessa questão, eu vejo assim que a gente
olhar isso, né, como não como um olhar de vitimização, nossa, nasci naquela situação, mas o que, que dá para fazer de assistência, né, a partir daí, e o porquê, né, raciocinar, mas o porquê que aquele conjunto de consciências nasceram, né, ligados naquele mesmo grupo karma, naquela mesologia, naquela situação, porque que tiveram várias dificuldades um em cima do outro ali, porque tiveram vários problemas e como que isso hoje a gente consegue tentar fazer o máximo possível para limpar a situação e encaminhar as consciências, né? Auxiliar o máximo possível. Então, hoje, o meu olhar diante da minha mesologia é muito mais um posicionamento assistencial perante aos meus pares do que um olhar de, poxa, não quero, nunca mais quero nascer com essa família, com essas pessoas, né? Então, hoje o meu olhar é diferente, assim, né? Então, levou aí todo esse tempo de maturação, mas hoje eu já consigo fazer uma assistência melhor, né? Não é alto nível ainda, mas eu acho que um dia eu chego lá. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos e se inscreva em nosso canal. Assim você não perde nenhum dos nossos conteúdos sobre Invex.